Olá, boa noite. O Noticidade de hoje vai falar sobre um tema que muitos conhecem apenas por meio dos livros. Mesmo assim, somente nas publicações da história recente do país. Agora, o assunto está sendo amplamente divulgado na novela Amor e Revolução do SBT. É a primeira novela da televisão brasileira a se passar totalmente na época conhecida como Anos de Chumbo. A trama, que saiu de depoimentos e de registros, mostra a dura realidade dos que, de alguma maneira, participaram da ditadura. Essa ditadura cabe logo no Brasil. Vamos mostrar uma entrevista com o único repórter que cobriu a prisão de centenas de estudantes que participavam de um congresso em Ibiúna. E ainda a história de um educador que, na época, como padre, decidiu abandonar tudo e mudar completamente de vida. A difícil decisão foi depois de ter o sobrinho preso, torturado e morto durante a ditadura. Monteiro era o nome falso desse ex-militante do PSB, Partido Socialista Brasileiro, de 1964 a 1970. Hoje, com 69 anos, seu Joaquim lembra com detalhes o tempo de clandestinidade que lhe garantiu a sobrevivência. Eles procuravam eu com o Monteiro, mas não sabia quem era. Eles não tinham foto minha. Aqueles cartazes procura, se tinha de todo mundo, só não tinha a minha. Membro da resistência ao regime, foi seu Joaquim que providenciou uma fazenda no Vale do Ribeira, para onde eram levados os que conseguiam fugir dos militares. Foi lá, nessa fazenda, que o líder guerrilheiro Carlos Lamarca protagonizou uma das fugas mais espetaculares do regime, quando a fazenda foi cercada por militares e Lamarca saiu de lá com alguns companheiros, disfarçados de soldados. Foi uma parte humilhante, né, para eles, com um monte de gente, com um mundo de soldado daquele totalmente despreparado, né, tanto que passaram, o Lamarca passou batido, não foi 1 quilômetro, 2, foi 200 e tantos, 300 quilômetros, e chegou no centro de São Paulo, né, e eles não se deram conta. Das barbaridades que sofreram alguns presos políticos, seu Joaquim não se esquece. Até porque ele foi um dos torturados. Era uma cadeira toda de alumínio, você ficava amarrado ali, amarrava os pés embaixo, amarrava as mãos do sujeito. O senhor ficou nessa cadeira? Nessa cadeira, fica nu, e eles jogam um balde d'água e liga na tomada, 220. Na novela Amor e Revolução, do SBT, muito do que seu Joaquim e seus companheiros viveram é retratado em cenas que fazem os brasileiros repensarem a história do país. Do Vale do Ribeira para Ibiúna, onde foi realizado o 30º Congresso da UNE, União Nacional dos Estudantes. A simples ideia de eleger a nova diretoria da UNE transformou a reunião de jovens em um fato histórico. A equipe não foi autorizada a entrar na propriedade. As imagens tiveram que ser feitas do lado de fora do sítio. É possível perceber que algo mudou no local, mas as marcas do passado continuam. O chiqueiro reformado continua em atividade. Na época, os animais foram retirados dali para acomodar boa parte dos participantes do congresso. Um olhar atento percebe sob a vegetação uma espécie de arquibancada. Os degraus foram feitos no barranco para acomodar os quase 1000 estudantes durante as palestras. O Congresso da UNE foi realizado bem nesse lugar. Um dos objetivos era eleger a nova diretoria da UNE, União Nacional dos Estudantes. Nós estamos em uma das estradas utilizadas pelos estudantes para chegar até o sítio onde estava sendo realizado o Congresso. É por caminhos como esse que passou boa parte da história do Brasil. Aqui os discursos foram calados por 250 policiais que surpreenderam os resistentes e acabaram com o evento. Seu Miguel é outro personagem importante nesse capítulo da história. Foi ele que, sem querer, confirmou as suspeitas da polícia de que algo de incomum acontecia naquele sítio da pequena Ibiúna, a pouco mais de 60 quilômetros de São Paulo. O agricultor foi até lá para receber 35 sacos de milho do sitiante vizinho, dono do lugar onde o congresso era realizado. Já sabia porque o Sr. Simão e Ibiúna comprava tudo a parte de dentro, tudo pão da padaria, porque no tempo só tinha 2 padarias. Comprava tudo pão da padaria,
Quer dizer, então, eu estava sabendo que tinha gente aí. Quer dizer, que eu não tinha coragem de vir ver. Acostumado à calmaria da vida no campo, seu Miguel foi surpreendido logo na entrada da propriedade. Ele conta que foi recebido por 2 vigias armados, provavelmente estudantes, sem experiência em segurança e até um pouco ingênuos. Ainda segundo seu Miguel, foi essa ingenuidade que o ajudou a escapar. O sitiante teve uma ideia e enganou os supostos guardas. Eu entrei no assunto de comprar arma. Aí o senhor teve a ideia... De comprar arma desse. Depois que falaram, não, quer dizer que nós vende. Nós vende a arma e... Falei, mas o senhor... Mas eu não sei manejar arma, como eu vou levar arma? Eu não sei. Depois falou, não. Pegou e desmontou para mim. Eu vou encurtar um pouco. Desmontou as armas, não, porque para mim limpar ela, né? Aí quando desmontou ela, eu entrei na bicicleta e queimei. Apavorado, seu Miguel foi na delegacia prestar queixa e contou o que aconteceu. Segundo o agricultor, todos na cidade já sabiam do congresso, mas não tinham ideia de quantas pessoas estavam reunidas ali. No dia seguinte, com reforços do policiamento de Sorocaba, a polícia de Ibiúna cercou o sítio e fichou 719 estudantes. Acredita-se que muitos conseguiram fugir pela mata. Os universitários foram levados para o centro da cidade em caminhões da PM. A eleição nacional da UNE não aconteceu. Jovens intelectuais importantes da época ficaram frustrados. O presidente da União Estadual dos Estudantes era o então líder estudantil José Dirceu. Além de ajudá-lo a organizar o congresso, ele está entre os 719 presos naquele dia. É em homenagem a eles que foi construído este monumento aqui, bem na praça central de Ibiúna. Um tributo aos heróis da resistência. A maioria dos presos foi libertada dias depois, mas 23 estudantes, considerados perigosos pelo regime, acabaram mortos. As fotos deles estão estampadas no monumento, assim como os nomes de todos os que foram surpreendidos pelos militares naquele fatídico 12 de outubro de 1968. Mauro é secretário de Turismo em Ibiúna e um apaixonado pela história do Brasil. Ele diz que amor e revolução está contribuindo para o resgate da memória do que fez o Brasil ser o que é hoje. As pessoas precisam conhecer a história recente do país. É uma história com muita turbulência, muita dor, e isso precisa ser conhecido. A democracia depende desse conhecimento para continuar existindo. Depois do intervalo, entrevista com um único repórter que cobriu a prisão dos estudantes durante o congresso da UNE em Ibiúna. E ainda depoimento de uma pessoa que mudou de vida completamente após ter um parente preso, torturado e morto durante a ditadura. A gente volta já.